diretamente da minha casa para a sua casa. E hoje, através da telinha, eu vou falar para vocês sobre teatro. Que bichinho é esse que marra a gente, deixa a gente apaixonado? Esse tal de teatro? Vou falar alguns conceitos básicos, algumas atividades e alguns exercícios para vocês realizarem em casa. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, mandem aqui nos comentários ou então eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e aí vocês podem me mandar um e-mail também, tá bom? O teatro, ele é muito importante para o desenvolvimento das habilidades da comunicação verbal, que é a nossa fala, e corporal, que é o nosso corpo. Essas habilidades, elas são muito importantes para nós sabermos nos comunicar com os familiares, os pais, os amiguinhos, os professores, até com o cachorro, com todo mundo. Além disso, quando os alunos interpretam um personagem no teatro, eles podem se conhecer melhor, os seus potenciais e as suas fragilidades, e colocar em prática a criatividade. Todas, e quando eu digo todas, é todas mesmo, todas as pessoas, todas as pessoas são capazes de criar, de aprender, de improvisar e de atuar. Todas que quiserem e que assim desejarem podem melhorar a sua comunicação através de jogos teatrais, exercícios de atuação, de prática e de muito estudo. Esse conjunto, ele possibilita que as crianças possam aprender a expressar os seus sentimentos, os seus desejos, os seus medos. Isso é muito importante para o desenvolvimento das suas emoções. Falar e ser ouvido. Vamos agora a alguns conceitos básicos de teatro. O ator é aquele que pratica a ação. O personagem é a pessoa imaginária no qual o ator irá representar, irá imitar. O espectador é aquele que assiste o ator representando, que assiste o ator em cena. Então, para existir teatro, tem que existir esses três elementos fundamentais, que é o ator, que vai imitar, vai representar o personagem, e o texto e o espectador. E quando eu digo texto, não necessariamente precisa ter um texto verbal. A comunicação verbal não precisa estar ativa em toda a peça, mas ela está muitas vezes implícita. Através das ações, das atitudes, da expressão corporal que o ator tem, essa mensagem ela consegue chegar até o espectador, às vezes sem o ator ter dito nada. Então isso que é o texto, né? Por que ele é importante? Porque apesar de não ter uma comunicação verbal a todo momento, o texto ele está ali por trás, né? Todo existente para que a peça aconteça, porque a peça tem que ter um início, meio e final, né? E o espectador tem que sair de lá entendendo, compreendendo a mensagem que o ator quis passar. Qual que é o sentimento que o ator quis passar? Por isso, então, que são esses três elementos fundamentais para existir teatro. Nós temos o autor ou o dramaturgo. É o artista responsável por escrever as peças, as obras teatrais. E ele pode ser uma pessoa famosa, como ele pode ser você. Você pode ser o autor da sua própria história. Então, o texto teatral, ele é diferente dos demais textos. Por quê? Porque ele contém anotações. Ele tem ali os diálogos dos atores e ao lado vai ter, entre parênteses, as anotações de como o ator vai se comportar naquela cena. Ele entra gritando, ele sai batendo portas. Então, quais as atitudes que ele vai tomar, as ações que ele vai ter em cena e quais os sentimentos. Ele vai estar bravo, ele vai estar irritado, como ele vai estar se sentindo ao falar determinada frase. Por isso, é um texto teatral, um roteiro de teatro. Encenar é transformar um texto, transformar uma ideia em um espetáculo teatral. O cenário é todo o mobiliário, é o ambiente. O figurino é as roupas que o ator irá usar em cena. Os adereços são os objetos
que em determinado momento o ator vai colocar e vai usar na sua cena. E aí nós temos os objetos de cena, que são objetos que estão no cenário, mas que não necessariamente o ator irá usá-los. Nós temos o som. O som, ele pode ser um som ao vivo, tocado por algum instrumento, como ele pode ser um som mecânico, colocado ali num aparelho, um pendrivezinho com um som que em determinado momento vai tocar um trovão, vai vir um barulho, alguma coisa que cria um clima para essa cena. E também nós temos a iluminação. Eu vou chegar mais perto para mostrar para vocês o poder da iluminação. Como em determinado momento você consegue transparecer alegria, tristeza, drama, dependendo da sensação que você quiser causar nessa cena, a iluminação pode ser muito importante. Então nós temos também a iluminação, que faz parte de todo este conjunto que compõe a cena. E nós temos o palco, que pode ser dividido por 3 partes. E eu digo aqui o palco tradicional no qual nos conhecemos hoje, porque há muito tempo atrás, os palcos eram em forma de arena, que é os atores no meio e o público em todo ao redor da cena. Mas o palco como nós conhecemos hoje, inclusive eu indico muito que vocês conheçam o Teatro Marajoara aqui em Lages, pois o Teatro Marajoara é lindo demais. Vocês têm que conhecer, viu? Tarefa de casa. E esse palco, no qual nós conhecemos hoje, ele pode ser dividido então em 3 partes. Que é ali onde o ator está atuando, está em cena, a parte onde o espectador está assistindo, e nós temos a coxia, que é as laterais do palco, onde pode se esconder cenário, pode se esconder objetos, os atores podem ficar escondidos para entrar e sair de cena. E lá atrás do palco nós temos uma cortina que se chama rotunda. Lá também os atores podem usar para se esconder, bem como também essa cortina ela pode fazer parte do cenário, sendo anexa ao cenário. E agora vamos fazer uma viagem no tempo, um mergulho na história. Você gosta de história? Porque euzinha aqui, eu amo histórias. Você sabe como surgiu o teatro? Não? Então continua aqui comigo nesse vídeo que eu vou contar para você essa história de como surgiu o teatro. Há muito tempo atrás, lá na sociedade primitiva, na pré-história, os homens já usavam o teatro para se expressar. Eles celebravam, encenavam as suas lutas, encenavam as suas caçadas. E foi os homens da caverna que descobriram os gestos, antes mesmo das palavras. Naquela época, eles não tinham descoberto a fala ainda, as palavras, então eles se comunicavam por gestos, representavam uns aos outros. Isso já era, de alguma forma, manifestação teatral, mas não era espetáculo. E foi só um pouquinho mais na frente, na Grécia Antiga, que nasceu o teatro como nós conhecemos ele hoje. Os gregos, eles celebravam, faziam rituais e comemoravam ao deus Dionísio, o deus do plantio, o deus da festa, e mais tarde também Dionísio se transformou o deus do teatro. E nesses rituais, que eram chamados rituais ditirambos, esses rituais ditirâmbicos, existia o coro. O coro eram várias pessoas juntas que cantavam e dançavam sempre ao mesmo tempo, sempre juntinhas. E esse coro, ele tinha tipo um chefe, que era o corifeu. O corifeu, ele se comunicava tanto com o coro como com a plateia. Só que um dia desses, em uma dessas apresentações, o Tespes, anotem esse nome, Tespes, esse cara se destacou do coro e disse: "Eu sou Dionísio." Ele tinha acabado de dizer que ele era o próprio deus Dionísio.
Ele tinha acabado de representar o Dionísio, de representar um personagem. Então Téspeis é o primeiro ator conhecido na história. Esse grego ficou famoso, Téspeis. Foi ele que fez a primeira representação de um personagem. E depois dele vieram outros e outros e outros que começaram a representar personagens e já não faziam mais parte do coro. Como os gregos se apresentavam nos teatros ao ar livre, eles também inventaram a máscara, porque as máscaras destacavam, aumentavam as expressões faciais. E também porque nessas máscaras tinham uma amplificação da voz para que eles pudessem ser ouvidos nas arquibancadas. E então foi aí que surgiu o símbolo do teatro, que é uma máscara sorrindo e outra máscara chorando, que representa a comédia e a tragédia. Teatro significa lugar de onde se vê. Nessa época, lá na Grécia, os teatros eram ao ar livre, em forma de arenas. Eles atuavam no centro e toda a plateia ficava ao redor. A iluminação que eles tinham era iluminação solar, vinda do sol. Como era o ar livre, né? A iluminação, como nós conhecemos hoje, veio a surgir muito tempo depois. E foi em Roma que foi criado o teatro fechado, como nós conhecemos hoje, com palco, plateia, todo fechado, com toda a estrutura que ele tem hoje. E acredita-se que nessa época existia o encenador, que é o que hoje nós chamamos de diretor de teatro. E as máscaras? As máscaras usadas nessa época foram substituídas pela maquiagem que nós usamos hoje. Existem vários gêneros de teatro. O lírico, o poético, o dramático, a tragédia, a comédia, o melodrama, o musical, a ópera. Existem vários tipos de gêneros de teatro. E já que estamos falando sobre o teatro grego, não podemos deixar de falar sobre os mitos gregos. Os mitos gregos falam sobre a origem da vida, sobre as aventuras e desventuras dos deuses e deusas, heróis e heroínas e outras criaturas mitológicas. As tragédias falam sobre como os heróis, como os nobres, começam essa história e acabam mal no final. Acontece alguma tragédia. E até hoje nós usamos esse termo tragédia para se referir a alguma situação que acontece nesse sentido. Enquanto as comédias, elas falam sobre a rotina, o dia a dia, o cotidiano dos gregos. Um dos mitos mais populares da mitologia grega é o de Orfeu. Orfeu era o mais talentoso de todos os músicos. Orfeu era filho de Calíope e de Apolo, do deus Apolo. E um dia o seu pai lhe deu de presente uma lira. E quando Orfeu tocava, os pássaros paravam para ouvir. Os animais selvagens perdiam o medo. E as árvores paravam para captar os sons que o vento trazia. Um certo dia, Orfeu se apaixonou pela bela Eurenice e eles se casaram. Eurenice passeava pelo bosque em um lindo dia de sol quando uma serpente a picou. O veneno era tão forte que ela não resistiu e acabou morrendo. Desesperado, Orfeu pegou a sua lira
e foi até o mundo dos mortos. Chegando lá, foi recebido pelo Hades, que era o deus do submundo. E ele estava muito irritado como um ser vivo conseguiria chegar lá, um vivo conseguiria chegar lá, no mundo dele. Pois ele tocou e tocou com sua lira uma linda música e o comoveu. E Hades estava junto com a sua esposa Perséfone. E ela o convenceu a fazer o que o músico pedia, que era levar de volta a sua esposa, a sua amada Eurídice. Até que Hades concordou então. Mas ele disse: é com uma condição que você a levará de volta. Somente se passar-lhe e chegar lá no mundo de volta, percorrer todo o caminho de volta, sem olhar para os olhos dela. Orfeu não pensou duas vezes. Ele foi correndo, pegou a sua amada e saiu tocando a sua lira, lindas músicas, cantarolando músicas lindas e felizes. E aí, como que acaba essa história? Orfeu consegue resgatar a sua amada e levá-la de volta ao mundo e ser feliz? Ou ele a perde para sempre? O final dessa história quem decide é você. E você vai me enviar o final dessa história no meu e-mail que eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo. Me envia um e-mail contando o final dessa história, tá bom? Quem me enviar um e-mail contando o final dessa história vai ganhar, sabe o quê? Vai ganhar um pirulito. Então não perde tempo, me envia aí o final dessa história, que é você que decide qual é o final, o que acontece. Coloca a criatividade em jogo e me manda um e-mail, tá bom?